Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Chão de Cozinha, uma série onde eu trago casos reais, desafios e soluções que fizeram a diferença na gestão de negócio gastronômico. E hoje nós temos um convidado especial, Ricardo e a Miriam Mello, donos da pizzaria e esfirraria Garagem, em São Paulo, localizada em São Paulo. Os desafios que eles enfrentaram talvez sejam os mesmos que você aí enfrenta no seu restaurante. Isso não é coincidência, é um padrão. No setor gastronômico, os desafios são comuns. O que muda são as pessoas e a forma como cada um conduz a sua gestão. E é por isso que eu sempre digo: conhecimento gera poder e ações bem direcionadas geram transformação. Afinal, o lucro está no caminho e não no final. Muito bem-vindo, sejam todos muito bem-vindos. Miriam e Ricardo, obrigado por aceitarem meu convite. Obrigado por estar quantos anos a gente já está de parceria aí? Eu já tenho uns 3 anos, né? Quando o Ricardo entrou para a mentoria, ele já era meu aluno de outros cursos, né? No nosso primeiro encontro, ele trouxe algumas queixas em comuns, mas isso eu vou deixar eles falarem sobre isso. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Andréia. Nós que agradecemos pela oportunidade. Obrigado. Quem agradece, na verdade, somos nós, né? Fico feliz. Tá quando a gente se encontrou para a gente ajustar as dores, eu vou falar algumas aqui, mas você vai lembrando que eu não me lembro de todas pontualmente. Você tinha dificuldade em medir o lucro real, vocês, né, no caso, os dois tinham dificuldades em medir o lucro real. Você vendia bem, mas você não conseguia enxergar os resultados financeiros com tanta clareza. E a outra situação também é que as perdas invisíveis estavam drenando seu lucro e você não estava entendendo aonde é que elas estavam, né? E isso você sentia que algo na produção estava te prejudicando, você não conseguia identificar esses números e não sabia onde e como ajustar. E aqui entra a importância do olhar externo, né? Aqui que entra a importância do conhecimento, que quando você tem um mentor que vai estar te acompanhando, ele justamente vai estar te alertando sobre o que você não está enxergando, está te direcionando para algumas ações certas. Praticamente trabalho ponto cego, né? E uma grande virada aconteceu, acredito eu, quando você e a Miriam começaram a atacar o problema na causa raiz. E aqui vai uma dica valiosa para vocês. Se você não tiver clareza e eficiência para resolver o problema na sua raiz, você vai ficar testando soluções sem sair do lugar. Sem controle e processos, não é? Se eles não estiverem bem definidos, crescer de forma sólida pode parecer e vai ser sempre um grande desafio. Então, vamos lá, os nossos bate-papo. Tenho certeza aí que você que está assistindo a gente, em algum momento desse bate-papo, você vai ter um insight e pode aplicar isso no seu restaurante, que vai, com certeza, te transformar aí num restaurante, pelo menos mais organizado e até com direito a férias, e por que não? Antes da gente aplicar as mudanças, né, tudo que eu falei aí no começo, qual que era aquela maior dificuldade na gestão da pizzaria e obviamente, da esfirraria, né? O que mais preocupava vocês? O que era mais latente? Na verdade, o meu não era, né? Na verdade, é e continua. Acho que essa vai ser uma dor eterna. Como todo mundo que começa pequenininho, a gente já faz tudo. Então, quer dizer, no começo até dá certo. Eu fazia a compra, eu voltava, eu limpava a loja, eu produzia, à noite vendia e tal, beleza. Só que se você começa a crescer, você já vê que você não tem mais condição de você ficar dentro da cozinha. Então, quer dizer, você tem que lembra que eu falava para você falava assim para mim: eu não consigo sair da cozinha. Falei, Ricardo, se você não se transformar num gestor estratégico, esse gestor operacional não vai. Esse cara, você é muito caro para estar ali fazendo tudo. E eu lembro que você me reclamava realmente que tinha, né? Mas eu falei, não significa que você não possa estar operacional. Mas você não pode só estar operacional, porque você tem que olhar um pouco mais para o seu marketing, olhar para os outros pontos de melhoria, olhar para os seus clientes e tudo mais. E isso começou a acontecer quando? E começou com a necessidade da gente entender os números. A gente teve a necessidade de entender. Até a Mira questionou eu um tempo, falou assim: nossa, mas a gente vende bem, mas para onde está indo o nosso lucro? Para onde está indo o nosso dinheiro? Só que a gente fez uma certa reflexão no ano e a gente viu que a gente investiu muito também. Só que o que acontece? Esse investimento não estava escrito. A gente não tinha que é o DRE, não tinha o fluxo de caixa diário.
Então, quer dizer, não estava sobrando dinheiro, mas de outro lado a gente estava reinvestindo. Investir. É. Mas Só- isso sem planilha, sem você ter um fluxo de caixa, sem você ter tudo anotado, você fica ao léu, né? Você está perdido. O financeiro, ele te dá um direcionamento. Você começou a fazer lá aqueles cursos, pela Rota 2 lá que você colocou da mentoria? O Sim. fluxo de caixa, o DRE, saber diagnosticar. Só, Isso na verdade, mudou o jogo? Mudou porque você já tem noção de muitas coisas, né? Você consegue Abriu muito cortar ponto cego, né? sim, você consegue cortar uma coisinha ali que você vê que não faz sentido. Então, deu uma clareza muito melhor dos números para a gente. Falou no começo que ainda é uma dor que tem e que vai ser sempre ter, que faz parte do dia a dia. Eu, com raciocínio, te cortei, mas qual que é essa dor que está no dia a dia, que você acha que não vai nunca estancar, não vai parar? Então, eu acho que tanto eu quanto a Mira, a gente não tem um equilíbrio nessa parte, que é concentrar tudo na gente. Ela mais do que eu um pouco, né? A gente tem muita dificuldade em confiar nos outros. Tipo assim, é como se a gente tivesse um carro e para onde fosse a gente não deixa ninguém dirigir, só a gente que pode, entendeu? A gente tem muito isso na gente. Eu acho que isso trava um pouquinho. Melhorou bastante, assim, a gente conseguiu já alinhar, né, uma equipe boa, né, então tanto de cozinha quanto do atendimento, tem uma moça que ela também faz uma parte, um pouco dessa parte de preencher as planilhas para a gente, então a gente guarda todas as notas e ela vai lançando para a gente, porque eu também, além da loja, eu sou professora concursada, então eu também tenho um outro trabalho, então é bem complicado, e só que é o que ele falou, a gente ainda tem essa dificuldade um pouco de deixar totalmente, confiar totalmente. Então, a gente quer estar ali, né, em algumas, sempre, né, olhando e vendo realmente ali, a gente não consegue deixar totalmente. Miriam, gente, isso é absolutamente normal, porque nós começamos pequeno, então a gente, dessa forma pequena, a gente começa a querer centralizar. Mas entenda que isso vai ter um preço, porque se você centralizar demais, você não tem paz na cabeça. Você não vai ter momentos de lazer, momentos de família. E para que isso? O que eu costumo. É uma mudança de hábito, eu sei, eu entendo que demanda tempo, demanda a gente, né, começar a praticar um pouco mais. Solta aqui, solta ali. Jamais, gente, a confiança não exclui o controle. Bote uma coisa na cabeça, a confiança jamais deve excluir o controle. Porém, o controle, ele nos dá total capacidade de manter a empresa funcionando em momentos de lazer, em momentos de férias, em momentos de curso, em momentos da ausência. Mas essa pessoa, ela precisa estar muito bem treinada. Sim. Ela precisa ser você precisa estar mostrando para ela que lá na Rota 1, onde a gente fala de gestão de pessoas, que tem as normas, manual de atendimento, que tem tudo ali, você precisa mostrar para ela que aquilo que você está imprimindo como regras e normas da sua empresa precisa ser os valores, a missão precisa ser dela também. Se ela cometer erros e você já for na causa raiz desses erros, você já vai soltando ela, porque ela já vai errar menos. Sim. Essa é uma forma de você conseguir se soltar um pouco mais. Porque assim, eu também a gente troca de carro, a gente nossa, nem o cara que lava o carro, eu quero que ele estacione de lá para cá. É esse zelo que a gente tem. Só que você não tem saída, se eu não deixar a chave para o cara do estacionamento, colocar meu carro no lugar que tem que ser para lavar, não vou lavar o carro. Então, muitas vezes a gente tem que ceder para aprender. Sim. Aí, olha, você desregulou o banco, eu falei para você não desregular o banco, agora eu tenho síndrome de toque, eu fico agora 2 semanas para regular esse banco. E é verdade, eu não estou mentindo, você fica 2 semanas ali. E eu falei: "Filha da mãe, por que mexeu no banco?" Aí no outro dia, da outra vez que eu fui mandar limpar, amigo, escreve aí para os seus funcionários, não mexa nesse banco, pelo amor de Deus. Então são coisas que faz parte da gente, cada um com as suas manias, mas a gente precisa começar a soltar um pouco a eles para poder saber onde que eles erram. E sim, se você organiza a sua agenda, você consegue organizar a agenda da pessoa operacional que você disse para mim que está te ajudando, ela consegue te trazer um DRE perfeito. Porque sem o DRE, sem esse fluxo de caixa, sem essa visão ali, ó, no dia a dia, se você fica no automático ali na operação, já jogando só para o seu sistema que você tem, e você só fica olhando também no montante físico, né, na caixa que está no seu banco, então, você não vai saber de onde está escorregando, ou sobrando, ou faltando, ou desviando e tudo mais. Quer dizer, o financeiro, ele fala para você, cara, você está certo, cara, você está errado. Meu, continua assim, não continue assim.
né. Então, Sim. muito importante esse ponto, e vai se soltando sim, vai se soltando. Agora, a partir do momento que você ficou mais estratégico, mudou o jogo também? É, eu acho que, assim, é uma coisa que melhorou muito, foi a questão, né, dos processos, definir processos. Então a gente já tem os POPs, bastante POPs da cozinha, então essa definição de processos melhorou bastante, né, o andamento principalmente da cozinha, que tinha muitos erros, então a gente conseguiu definir muitos processos dentro da cozinha, e é como você falou, né, tem que ter essa organização, né, esquematizado para a gente poder realmente ter essa folga. Amigo, pelo amor de Deus, gente, Miriam, dá um conselho para quem está assistindo a gente, que tem pizzaria, avisa, fala, você sentiu a diferença total, porque a mão não tem peso, a mão não tem Não, medida, gente. não Como e é que hoje não tem peso. conta um pouquinho para a gente dessa transformação, porque é aí que você começou a sobrar dinheiro para você investir. Eu vou dar um dado aqui que, na verdade, nem é nosso, é de uma pizzaria, mas eles vendem fala em absurdo, mas para você ver só uma ideia. Tá, Ele não porcionava, ele era na mão. Chegava o pizzaio, montava a pizza, o cara enchia a mão, jogava na... Aí a gente começou a discutir no grupo sobre porcionamento pesado. O cara, dá muito trabalho porcionar, que funcionário isso, funcionário aquilo. Aí ele pegou um final de semana, ele falou assim, eu vou fazer. Ele porcionou um final de semana. Ele falou assim, em um final de semana, ele economizou 4 caixas de mussarela. Em um final de semana. exatamente. Faz as contas, quanto que esse cara já não está economizando no ano. Então, quer Sim, dizer, às vezes a gente fala, funciona, mas eles vão chiar. Tudo que a gente implanta, que a gente tem ideia, no começo ele chia. Só que no final das contas, eles fazem e vê que é melhor. Então, o que acontece? Essa, não digo pressão, né, mas quando a gente quer implementar o porcionamento que realmente vai dar um trabalhinho a mais, a gente vai ter que estar em cima direto e falando, não, assim a gente padroniza, assim o cliente vai receber a pizza todo dia com a mesma quantidade de produto, e no final vai acabar sendo automático e eles vão fazer normal. E e aqui hoje está automático para vocês, né, e no para as começo pessoas? foi bem, eles foram bem resistentes, né? Mas aí a gente persistiu e agora está acontecendo realmente, a gente está vendo, né, a diferença. Sim. Tanto ele falou, como ele falou, né? Na questão do cliente, está sempre recebendo aquele padrão, né? Aquela padronização, e também na questão dos insumos mesmo, né? Ué, porque você melhora as compras. Sim. Você não compra o tanto todo. Você está me falando desse exemplo desse seu colega, você não sabe, você tem noção da sua? De quanto era e não era? É que você não era muito ligado em Não, porque número, a né? gente não tinha esse, É, mas eu percebi uma redução nas compras. nas Sim. compras, a gente percebeu. Isso é fato. Um cliente meu começou na primeira, gente, é sério, nos primeiros 15 dias, quando a gente começou a fazer o porcionamento da mussarela, porque como a resistência deles era um tanto, o restaurante, uma pizzaria de 20 e tantos anos, e tinha gente lá de 15 anos, falei: "Vamos começar com a mussarela". Só Sim. na mussarela, em 15 dias, ele teve uma redução de 19 peças de mussarela. Agora é centavos que viram milhões ou não é, gente? Porque nós vamos começar a contar a calabresa, o peito de peru, o frango desfiado, todos os É tudo só o porção. pepperoni, presunto cru, presunto de pa meu Deus, quando a gente começou a padronizar isso aos poucos, a equipe vai chiar, gente, vai chiar, a sua equipe chiou, a equipe do outro chiou, mas é a sua empresa, aqui quem manda é você. Se você não estiver satisfeito, amigo, pode seguir. Mas é fundamental você ter padrão de custo, você entrega para o seu cliente, você sabe que você está cobrando por 1 quilo, você está recebendo por 1 quilo, e não ao contrário, você entregando 1 quilo e recebendo 500, ou entregando para ele 500 e recebendo sobre 1 quilo. É fidelização de cliente, é fidelização de custo, é padronização, é rigor, gente. É se tornar um profissional, ou não é? Dependendo até do volume da pessoa, compensa mais a pessoa contratar um só para fazer isso, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou tirando toda a minha produção da onde eu vendo, eu estou montando uma cozinha separada e eu vou ter uma pessoa só para produzir. Essa pessoa vai produzir recheio, porcionar para mim e guardar. É Então, quer isso. dizer, não tem a desculpa da onde eu vendo, do meu ponto de venda, não tem a desculpa, hoje, porque eu escuto muito isso. Hoje não deu tempo, hoje foi corrido, hoje é sempre. Então, quer dizer, é que eu não tenho como fazer isso na minha cozinha, que ela é muito pequena. Mas a gente está fazendo uma cozinha fora da loja e eu vou centralizar toda a minha produção nela. Então, Olha quer dizer, só, chegou eu quero porcionar bacon, eu quero porcionar o máximo que eu conseguir. o máximo que você conseguir, ela vai te trazer esse retorno. Vamos fazer um cálculo, às vezes a pessoa para assim:
Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre o estoque, mas numa empresa grande, onde você tem um espaço grande, você falar para mim que você não tem condições de colocar um estoquista, pelo amor de Deus, ele se paga. Agora vamos lá. No caso da mussarela, em uma semana você fazendo isso, em 15 dias o meu cliente, 19 peças de mussarela, eu não faço nem ideia quanto que está cada valor de mussarela agora de cabeça. Você acha que eu não pago uma pessoa para fazer a pré-produção? Então vamos longe, vamos mais longe ainda. Quando você cria um CD, que é o centro de distribuição, essa pessoa chega de manhã, você cria aquela malha de produção, às segundas-feiras nós vamos fazer reposição disso, 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 mantendo o estoque mínimo de todos os insumos que você tem feito, ou seja, também da produção do frango desfiado, da carne, enfim, da carne lá do filé mignon, não sei, depende aí do recheio, do tal da abobrinha refogada e tudo, do shiitake, shimeji, isso aí, enfim, desses outros sabores que você tem. Você cria um CD, que é um centro de distribuição, onde a pessoa chega de manhã, faz toda essa pré-produção, vai repondo para você e você só vai colocando despachando para a sua empresa, né, para a sua pizzaria, mantendo o estoque também ali, né, totalmente controlado. Em pouco tempo, gente, mas em muito pouco tempo, você já tem uma outra pizzaria. Sim. E o nosso intuito também foi pensando nisso, né? É padronizar essa parte para a gente, a gente, né, é o nosso planejamento, ter a segunda. Então, quando já tiver, já tá tudo, né, prontinho, assim, é só não precisa treinar a equipe para fazer essa parte. E levar para outra unidade já tudo pronto, massa congelada, tudo. Vocês usam o forno de esteira? Sim. Então, o forno de esteira já não quer né, já melhora uma mão de obra aí, você não precisa de uma pessoa tão qualificada para fornear. Você tem a pessoa que treina, você parece tem a máquina de abrir a massa. Tem também. Então, gente, você acaba tendo um salário, você tem uma folha salarial baixa, porque você não está dispondo de mão de obra qualificada. E sim, não deixa de ser qualificada, mas sobre o seu treinamento. Olha, a minha massa de longa fermentação, ela tem X horas de descanso, depois ela tem X horas aqui, abre assim, abre assado, acabou. Passa pela esteira já pela minutagem que vocês programaram em relação à massa, que isso dá diferença, depende da receita, né? E tá tudo bem. Então, você já começa a enxugar sua folha salarial. A Camila, do self-service da semana anterior, ela falou para a gente, colocou lá a máquina de lavar louça, já saiu, tirou uma funcionária, a Jurema, que ela apelidou. Depois ela colocou uma máquina seladora, e aí fez todos os porcionamentos lá, todos os preparos que ela quer, para poder, e a balança, sempre a balança, para ir colocando. Sim. Tem uma hora do negócio que a gente tem que começar a olhar né, para poder, se você quer alavancar, se você quer crescer, tem que realmente, não, agora é hora, porque a gente postergou muito essa questão, não é, a gente sabia o que tinha que ser feito, entendeu? Protelava. Então a gente ia postergando, né, protelando, mas aí até a hora que ele falou, não, a gente vai ter que... Quanto tempo demorou, Ricardo, se você lembra, para eles começarem a realmente a virar automático agora e está tudo bem os porcionados, e agora você já vai vir com mais produtos porcionados? Quanto tempo você acha que é o amadurecimento da equipe em mudança, em questão de mudança? Na verdade, demorou um pouco mais por culpa nossa mesmo, porque a gente tentou implementar um porcionamento umas 3, 4 vezes. Aí tentava implementar, eles colocavam dificuldade, a gente dava uma afrouxada. Largava a mão. Aí depois tentava de novo, dava outra afrouxada. Até que no final das contas, quando a gente começou a ver números de outros lugares, falou assim, não tem mais como afrouxar. A gente ficou no pé, no pé, no pé. Ou acabou os porcionados que não tem, a balança tem que estar do lado da pista de montagem, e eles pesam no potinho e montam na hora. E para evitar que isso não tenha... Não é mais na mão. Isso não é mais na mão. A balança tem que estar do lado, e já um potinho, ele joga no potinho e rapidinho já joga na pizza. Agora, a nossa única tendão, dor de cabeça mesmo, é a parte de esfirra. Esfirra não tem como porcionar, a gente está pensando em alguns potinhos, algumas coisas, para a gente tentar padronizar essa parte, que é o mais complicado. Colher medidora, pote, colher medidora, por exemplo. Né? Aqui tem uma casa de esfirra muito bacana, gente, só que 3 vezes que eu fui, estava 3 vezes diferente. Sim. Enquanto eu não me senti prejudicada, ok. A massa estava fina, com bastante recheio, com gostinho no final de hortelã. Adoro essa jogada. Um fundinho de canela que as pessoas não percebem que é canela e dá toda a diferença
Só que as pontas estavam bem grossas e tal, mas eu ainda elogiei, eu falei: "Nossa, parabéns, olha, eu nunca comi uma esfirra como essa, assim, assim, assado". Na segunda, não estava igual, na terceira estava pior que a segunda. E eu falo assim, isso prejudica, porque ela fez se ela me fez criar vontade de mandar uma mensagem para ela parabenizando, isso é muito bom quando alguém tira voluntariamente, fala: "Pô, vou te fazer ali um elogio, vou te dar nota 10, né". Por que não manter? E aí você vai colocar, talvez a funcionário vai sair, mas cadê lá a ficha técnica? Não é? E outra coisa também, né, o Ricardo, a ficha técnica te dá os custos, aí você sabe quanto você está gastando com Sim, cada pizza. Então as pessoas dentro da sua você chegou a atualizar as fichas técnicas do curso, não foi? Que você fez todas as suas atualizou Sim, uma boa parte, né? uma boa parte. É que a gente tem uma gama muito grande de produtos, mas a gente já conseguiu, acho que uns 70, 80% já. você não precisa porcionar, você só precisa deixar esse medidor aí. A mesma coisa que você faz com o ovo. O ovo você não porciona, o bacon você não precisa porcionar, mas você coloca lá para eles fazerem, né, a medida e o excesso ser retirado. Milho, você faz isso, ervilha, você faz isso. É a lei do 80-20. 20% dos seus esforços tem que corresponder a 80% do seu faturamento. Sim. A mesma coisa no estoque. Você toma isso no estoque, você toma isso nos seus processos, toma isso na compra, que você começa a ser mais pontual na onde realmente precisa. Salgaderia tem os recheios de pastel e da esfirra também, a gente porciona com isso, tá? Por isso que eu te falo que tá bem bom. Você tem essa consciência de que vocês deixaram muito frouxo, né? Muito tempo frouxo. E depois que vocês tomam consciência que foi só você manter o rigor de se tornarem empresários, você percebeu que a gente estava falando antes de começar a gravar, que você agora você está vendo que você está conseguindo ter dinheiro para investir em mais coisas. Sim. Sim. Então percebe que quanto tempo empresas, pizzarias de 20 anos, 10 anos, 15 anos, eu tenho pizzaria de 36 anos, quanto tempo não foi perdido por falta de um porcionamento? Quanto tempo, perdão, quanto dinheiro, né, nesse tempo todo. Então, e muitas vezes por a nossa própria negligência. Na verdade, eu não digo nem negligência, eu digo que quando a gente, igual no meu caso, a gente abriu a pizzaria, começou como esfirraria no começo, depois virou pizzaria também. O nosso foco no começo é vender. Quer dizer, eu abri, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu Entendi. tenho que vender. Então, o que quer dizer? Na realidade, você chega a um ponto que o seu lucro não está na venda, não está em você vender. Porque você aumenta, beleza, você vende 50 mil, você aumentou para 100, tá bom. Aí você tem mais motoboys, tem que contratar mais para a cozinha. Só que o seu desperdício, se você vender 50, você ia lucrar o mesmo que... Tanto é Mas que a gente... então, eu vejo muitas pizzarias grandes que a gente segue, o pessoal está indo na contramão. Eu sigo um cara que ele tem 2 lojas, ele vende de 600 a 800 pedidos dia. O cara falou assim, eu tenho uma média de 120 motoboy. Ele falou, o que que eu fiz? Aumentei meu ticket, aumentei o valor da minha pizza e reduzi meus pedidos. Ele falou assim, porque eu não estou aguentando, eu estou ficando louco. Aí o cara Mas, reduziu, Ricardo, faturamento não é lucro. não é Os louco. donos ficam sempre naquele ciclo de vender, vender, vender. Tem gente que paga 5, 6 mil de marketing para trazer venda, sendo que a ineficiência está lá nos bastidores. Você fica naquela esteira que não sai do lugar, e muito pelo contrário, dá aquela a sensação de cansaço, né? Sim, Você está sem energia porque você não vê dinheiro, você não sabe o que está acontecendo, você está trabalhando que nem um doido. E aí eu te falo, é preferir vender 10 pizzas com lucro ou 100 pizzas sem lucro? mas é aí que entra a maioria dos que estão presos na operação, né? O cara está preso na operação, então quer dizer, ele quer ver volume, ele quer ver pizza saindo, mas ele não está entendendo dos números dele. Ele não chegou a parar ainda para ver, peraí, essa pizza... Igual já falaram para mim, não, se você gasta 15 reais na pizza, se você vender a 30, você está tendo 100% de lucro. Eu falei, não Nunca. fecha. Eu falei, para mim, essa conta não fecha, entendeu? Nunca que fecha. Mas essa é a grande maioria, essa é a deficiência da grande maioria. Sim, Antigamente, gente, dava certo assim, não pensar assim e não agir assim, que até 1994 a gente tinha poucas pizzarias de sim, concorrência, qualquer outro segmento de concorrência, e você tinha meia dúzia de fornecedores, se tivesse ali, ó, e poucos clientes, aliás, eram muitos clientes para poucas empresas. Por isso que dava giro. Né, e ficar com essa mentalidade hoje não vai ajudar, não vai entre acertos e erros, não vai, e aí, amenizar. também, eu não sei se era igual hoje, tinha tanto processo trabalhista igual tem hoje. Então, quer dizer, se você não sei antigamente como é que era essa relação, né? Mas se É. você não colocar esses números na conta e fizer um caixa para isso, o primeiro processo você dança.
Com certeza, com Mesmo. certeza. Então, quer dizer, não tem como você precificar dobrando ou 3 vezes mais. Por isso que na pandemia quebrou muita coisa, porque Sim. você trabalha com o dinheiro do ontem, com o dinheiro do amanhã. Ontem eu vendi, hoje eu vou pagar fornecedor X coisa. Vai todo dia no supermercado, tudo assim, ó, levado sem um planejamento, sem uma gestão de compra, sem uma gestão de estoque. Por falar em estoque, gente, o estoque são reais transformados em insumos. Tá ali, não pode estar aberto, tem que ter um mínimo de controle. E se os funcionários percebem que vocês não estão nem aí, se dirá que eles estarão. Tanto é que fala tanto em controle, que o controle é tão essencial, que antigamente eu gastava uma média de R$100 por semana só indo no mercado. De gasolina. De gasolina, só de gasolina indo no mercado. Hoje em dia, se eu gasto 100, é muito por mês, né? No mês. Já é muito. Então, quer dizer, só nisso aí você já vê. Aí, às vezes, você paga, vamos supor, você paga 30 centavos, 40 centavos a mais para entregar na sua porta, só que você não tem esse desgaste de estar sempre indo no mercado. Sim, e você tem um planejamento do que comprar. Sim, então, agora o cara... Quantas vezes você não entra no estoque, você vê coisa lá espalhada, desorganizada e acaba comprando de novo? Tem vários. Aqui ainda, com eu olhando, ainda acontece, você comprar coisa e já ter aqui. Imagina o cara que nunca olha o estoque, só compra. Então, quer dizer, não adianta. A pessoa hoje em dia, se ela está na pizzaria, ela quer ver lucro, ela quer ver resultado, ela tem que sair da operação, não tem jeito. Não é que o cara é melhor do que o pizzaiolo dele, não é que ele é melhor do que... Igual eu falei, eu canso de falar, assim, eu gosto da cozinha, é um lugar que eu me sinto bem. Só que é um lugar onde eu não sou mais essencial, eu não tenho que ser essencial dentro Você é muito caro para estar lá. Sim, então, o que acontece? Você está ali preso, querendo ou não, a cozinha ela é desgastante, você cansa. Mas para quem está só lá dentro, você só cansou durante o seu horário de trabalho. Agora, a gente não. Eu canso antes de entrar para a cozinha, canso durante a cozinha e canso depois que eu saio da cozinha. Então, chega um certo ponto que não adianta. O cara fala assim, não, pizzaria não dá dinheiro. Igual eu vejo muita gente falando. Pizzaria não dá lucro, pizzaria o cara trabalha muito e não vê dinheiro. Mas é justamente por isso. Porque a pessoa acha que se ele não... Igual a gente achou durante 4 anos, 5 anos. A chave virou para a gente há pouco tempo. Se você não sair da operação e delegar por fora, não adianta. Você vai ralar e você não vai ver resultado. De todo o seu comportamento de vocês dois antes, dessa maturidade, dessa consciência, né? E agora totalmente real. O que mudou antes e depois de todos os conhecimentos que vocês buscaram, não só também a mentoria comigo, mas essa mudança de pensamento e de atitude? Sim, eu acho que não adianta. A gente comprava muito cursos, até o primeiro que a gente, do seu, a gente começou a fazer, mas não se dedicou, entendeu? Então, eu acho que a palavra é dedicação. Então, se a gente não se dedicar realmente, não vai adiantar ter um monte de curso, ter um monte de coisa, porque a gente precisa colocar a mão na massa, né? A gente precisa realmente estudar, entender e começar a agir, começar a fazer, né? Eu falo, comprar curso é fácil, vai passar um cartão lá. Comprar mentoria é fácil, passa o cartão mais ainda. Agora, você seguir, assistir aula, e vocês eram extremamente muito comprometidos. Sim. Se eu tenho alunos hoje que deram resultados positivos para eles mesmos, e eu só tenho que colher felicidade e depoimentos que me motive mais, é quando eu vejo o perfil do aluno falando assim, eu fiz e aconteceu. Porque é o que você está falando, Miriam, se ele não tomar consciência que as coisas só vai mudar com o direcionamento dele, com conhecimento, né? Porque não adianta nada. Você vai fazer a teoria sem a prática, ela é nula. A prática sem teoria, ela é vazia. Então, você fica, né? Preciso estar consciente de que agora eu sou uma empreendedora, uma empresária, agora eu tenho que ser. É o que eu falo. Você foi saindo aos pouquinhos da operação, né, Ricardo? Sim. Mas hoje você enxerga, mas se você não fosse saindo aos pouquinhos, para você entender que você é muito caro para estar abrindo massa, para estar recheando. E aí, de repente, lá no começo, tudo bem que você vai ser o comprador, que depois você vai ser o estoquista, você vai ser o cara que faz os porcionamentos, que recheia para 24 horas. O que isso vai te dar amanhã? Não, você aguenta esse pique 1 ano, 2 anos, você aguenta, que você ainda está naquele pique, meu negócio, abrir. Mas passou de 2 anos, você já não consegue. Já começa a fadigar, você já começa a cansar muito. Outra coisa que a gente errou muito é tratar funcionário como amigo. A gente tem que aprender. Eu ia entrar nesse caos. Essa parte não é você ser ruim, não é você ser carrasco, é você ser o justo, mas tem que separar, não adianta. Por mais que você queira ser bonzinho, ou que você queira ser colega, amigo, mas, não existe a amizade quando se trata em dinheiro. Então, quem está começando agora... O que era seu amigo, o que era hoje? Por exemplo, como é que você tratava? Pega uma pessoa aí na sua cabeça como exemplo,
e ver o que que ela aconteceu com esse exemplo. Vamos lá, vamos supor, o Zezinho lá, você dava uma liberdade para ele? Na verdade, a gente ainda dá um certo, mas o que que acontece? Eu cortei um pouquinho, mas eu ainda tenho sempre esse defeito, vale na hora que a pessoa pede. Tá na folga dela, coisou, vale. Não, vale. Aí teve um tempo atrás que surgiu uma oportunidade melhor para um dos nossos funcionários, ele simplesmente chegou para mim no domingo e falou que foi fazer outra entrevista, passou na entrevista e que ia trabalhar lá. Tinha que começar na segunda, senão perdia a oportunidade. E a consideração de Sim, tudo não que... considerou tudo que você fez por ele, não faz. Quer dizer, isso não vai adiantar. Não é você ser ruim, mas pode ter certeza que a primeira oportunidade eles não vão pensar, não. Encara assim, um negócio pequeno, então acaba sendo, tipo assim, muito... Não enxerga como uma empresa. E aí a gente começou a implantar isso neles, né? Não, nós somos uma empresa aqui e a gente tem meta de chegar em tal lugar, normas, né? Regras e tudo mais. Regras, porque nós somos uma empresa. Então, assim, a maioria dos funcionários que tem aqui, eles começaram junto com a gente, então começaram muito novos, né? E a gente tem essa questão de paternal e maternal, e ficava essa junção, né? Eu tenho dó, que dó, não sei o quê. Não. Então, a gente mudou muito essa mentalidade, eu e o Ricardo, e a gente está implantando, né, que é uma empresa, pode ser pequena, né? Mas para eles poderem também respeitar você como empresa. E eles sabendo que você está pedindo, você está impondo essas regras e normas, ele fala, peraí, sabe aquele contrato que estava lá na Rota 1? Você fala assim, olha, amigo, aqui nós trabalhamos do dia tal, o vale é dia tal, o pagamento é dia tal, e qualquer coisa você fala, olha, foi aqui que a gente está, eu não estou sendo ruim, eu não posso fazer diferença para você e nem de você. Até porque eu tenho um planejamento financeiro. Sim. Vocês melhoraram o porcionamento, agora já estão ampliando, vocês organizaram melhor a gestão de compras, que a gente falou. Os desperdícios também ocasionaram poucos, porque reduziu bastante os desperdícios, porque agora também está sobrando lucratividade. Em relação à refeição dos funcionários? A refeição foi eu não digo dor, né? A gente dava sempre pizza e esfirra. Só que aí entra aquele problema. Errou uma coisa, o pessoal vai comer, a gente não vai ver. Não tem como você ficar em cima direto. Aí a gente não tinha tanto esse controle. Se você dá a refeição, você tem que dar uma refeição saudável. A gente implementou marmita. De segunda a quinta a gente dava marmita, aí sexta, sábado, domingo a gente deixava livre pizza. Só que aí começaram a reclamar que a marmita não via boa, que não sei o quê. Isso eles vão sempre reclamar. Só que também a gente não tem condição de ter uma cozinheira para cozinhar para todo mundo. Não precisa. Aí agora a gente está dando aquele benefício do iFood. Eu um valor X, aí a gente dá e esse valor é a refeição deles mensal. Aí, assim, o que a gente estava pagando, né, para uma empresa fornecer a marmita, né, a gente reverteu nesse cartão, e aí cada um... Não mudou muito. Mudou um pouco, pouca coisa, mas no fim das contas foi até uma tranquilidade para a gente, porque a gente não tem preocupação se a comida veio estragada, se não veio, se veio ruim, se não veio. Então, assim, cada um é responsável por sua refeição, e a gente conseguiu reduzir bastante o consumo na loja. E ter o controle maior do nosso CMV, né, porque a gente... Exatamente o que eu ia perguntar. O CMV está na casa de quanto? Que você me falou, Ricardo, eu não me lembro. Está entre 32, 34, por aí. E estava antes, você lembra quanto estava? A gente não tinha, né? Não tinha. Mas deixa eu só fazer um parênteses. A gente sabe que pizza e hambúrguer não é considerado refeição. Sim. Em relação a que não é obrigatório, depende do turno deles, que não é obrigatório, e também vai de muita da região, dos funcionários, em relação a você adequar isso. Por que a gente mantinha a refeição lá dentro? Para eles não saírem, não chegar atrasado e tudo mais. Mas uma coisa que vocês têm que ainda, mandando o cartão e mexendo com o alimento, com a produção, é o consumo lá dentro, Miriam, porque às vezes eles, né, tá mais fácil ali eu comer uma esfirra ou comer uma meia pizza do que eu sair daqui para comer. Então, vocês tomem, né, essa atenção, redobrem essa atenção sobre esse prisma, né, sobre essa visão, ok? A gente tem um líder da cozinha, né? Também tem câmeras na cozinha e a gente está sempre de olho ali para ver se realmente estão fazendo jus, né? Você vai apertando o parafuso aqui, melhorando a compra, melhorando o estoque, melhorando o recebimento, vai ajustando a refeição dos funcionários. Tudo que você põe lupa, gente, e foco, cresce. Eles estão vendo, já que vocês estão, lá no meu manual lá de regras, eu não posso comer dentro da cozinha, eu não posso estar com o celular, eu não posso isso, eu tenho um gerente me fiscalizando. Erros de produção. Porque quando você deixava eles comer, os erros de produção eram maior, né? Bem maior. Como é que você fez para evitar esses erros de produção, de pedido? Dependendo do erro, a gente acaba descontando. A gente entende que é um dia muito corrido, uma demanda muito alta,
é passível, né? Pode acontecer de errou, esqueceu alguma coisa. Só que às vezes aqui acontecia muito. Da conversa, tá lá conversando, e aí errava muito. Quando mexeu no bolso, diminuiu bastante. Claro, claro. Agora, a sua casa, as suas regras, né, Sim. você pode olha, eu vou descontar, assim, vários restaurantes fazem isso, também vai de região e tudo mais. Agora, é aceitável que você fala: "Pô, tá saindo 200 pizzas por dia, ele errar 5, tá dentro do aceitável". Você tá vendo o comportamento do cara, você tá vendo que não tem brincadeira, que os caras não estão conversando, que os caras estão lá na maior pauleira. Pode acontecer, gente, tudo bem, né, mas se você deixa esses 5 pizzas para eles, vai ficar complicado depois, porque aquilo que você acostuma mal, para você, sabe, depois ser o tal ruim, o cara ruim, fica pior ainda, né. Sim, porque na verdade é o controle, né? É igual eu falo para eles, 10 gramas, se eu colocar 10 gramas aqui na minha ficha técnica, vocês já vão ver que o valor vai lá para cima, então quer dizer, não é só 10 gramas. Conscientização de equipe, ô E Ricardo? eu vejo que principalmente o líder, ele está um pouquinho mais, como se diz, ligado nessa parte de gestão, né? Está controlando melhor, Controlando né, os melhor. desperdícios, erros. Aí Sim. ele passa para a gente a planilha, né, no final da noite, faz o levantamento dos erros que teve, dos desperdícios. Ele também está fazendo aquela parte lá do que pesa, né, pesa o produto, depois pesa já preparado. Sim, o peso líquido, o peso bruto, e vocês estão anotando uma lista também de desperdícios que acontecem, de erros, né? Erros, caiu no chão, queimou, trocou o pedido. Isso serve para a gente sempre chegar numa reunião com a equipe e, olha, nesse dia tal aconteceu isso, isso, isso. Mensure, porque isso tem que ser mensurado no custo e na venda. Por que no custo? Olha, isso aqui eu custou R$30, eu deixei de vender 60. Então, eu não tive R$60 no meu caixa por conta disso. Então, levar sempre essa conscientização para a equipe é muito importante, para o gerente, explicar para ele o porquê das coisas, as pessoas precisam entender o porquê do não, o porquê do sim. O que que é o CMV, o que que deixa de ser o CMV, o tanto que ele interfere. Se você hoje tem um CMV de 30%, 32%, eu posso dizer para você, Miriam e Ricardo, dá para diminuir. Eu estava vendo que estava uma entrega bem assim, bem justa, no sentido você poderia no valor de venda, sabe? Sim. Só que você sabe que você tem talvez eu não conheço o seu público, né, você tem um público XYZ, e aí uma questão desses 30, 32 é por conta da precificação mesmo em relação ao mercado aí que vocês estão, e isso tudo a gente já... A gente está numa área, assim, bem periférica, é uma área periférica, mas, assim, quando a gente entrou, né, no mercado, a gente entrou já com essa visão de que seria trabalhar com um público que pague para comer bem. A gente tem um valor elevado, ainda tem muito preconceito em relação à nossa marca, tipo assim, as pessoas, lá é muito caro, não vou lá porque lá é caro. E eu falo, gente, tá muito, o que a gente oferece, eu fico indignada, porque tá de graça, porque realmente a gente trabalha com produtos bons, catupiry original, e a gente tem um público que já está fidelizado, e a gente tem feito o reajuste, né, aos poucos, a gente não faz aquele reajuste alto, mas as coisas também não param de aumentar. É o que eu falo, mas aí que tá, Miriam, olha como que você tem uma tonalidade na tom da voz já conciso, certo, né, do que você tá entregando. Eu tenho melhor catupiry, eu ponho tal, melhor produto, porque você fez o custo. Se você não tivesse fazendo o custo do que você está entregando, se você não tivesse tido o olhar para isso, né, trazer isso para perto de você, a primeira pessoa que reclamasse do preço alto, você ia lá e baixava, não estava nem aí, não dando valor ao que você está entregando, não dando valor ao seu trabalho, e nem toda a equipe, nem toda a empresa. E hoje você fala assim, amigo, eu estou qualificando o meu cliente, né? Eu sei o que eu estou pondo, eu sei o quanto eu entrego, eu já trabalho com o quê? De 30% de CMV, é o de um custo de uma pizza. Por isso que tinha que ser menos, né? Mas ela está lá com 30, 32, é um custo que eu estou te entregando. Então, você aceita isso com uma boa. E outra coisa, quando a pessoa falar que vai comer uma pizza boa, ela escolhe a sua. O nosso início foi muito difícil por conta disso, porque as pessoas associam a esfirra a Habib's, R$1,99, né? Quando eu olhava o preço, isso numa esfirra, e era muito, muito elevado, né? Quando a gente começou com quase R$4 uma esfirra, R$3, né? eu acho. 3 e pouquinho. E o Habib's vendia 89 centavos. Na época. E aí, trabalhar essa... Então, aí às vezes a pessoa entrava, olhava o cardápio e saía. Mas mas a gente conseguiu muito colocar a nossa marca. Assim, a gente vê, principalmente no marketing, né? A gente tenta trazer para o marketing o nosso produto,
né? Eu acho que do bairro mesmo, se não for o único, tem um outro restaurante que ele é bem mais, que eu sei que também tem, que é uma equipe de nutricionista, que a gente tem uma assessoria. Nos nossos vídeos a gente passa isso para gerar essa confiança, né? Porque não é porque você está num bairro pequeno que você vai vender qualquer coisa. Então, As pessoas gostam de bastidor, gente. As pessoas gostam de saber o que você está usando de produto. Eu estava falando antes da gente entrar na gravação que você está muito bem, que vocês estão com um enredo bem bacana no Instagram. E quem quiser seguir vocês para ter ideia, para ver como que vocês trabalham, e você também que está na região, São Paulo, né? É São Paulo, Zona Sul. Zona Sul, legal. @garagem esfirras e pizzas. É isso, Miriam? Ou a garagem esfirraria também. Eu vou colocar aqui embaixo para as pessoas poderem, na hora da minha edição, eu coloco aqui embaixo. E seguem eles ali, porque vai ter. Olha, a Miriam está excelente, vai dar altas dicas para vocês, altas ideias aí, porque isso faz parte, traz a pessoa para próxima de você, né? E vem sendo um pouco a vergonha, porque tanto eu quanto ele, a gente é bem tímido, mas a gente entendeu que a gente precisava aparecer, né, para gerar essa confiança. E no cliente. Eu também era muito tímida, gente, só que é o seguinte, não tem sempre vão falar da gente, Miriam. Entenda uma coisa, Ricardo, a gente não vai agradar todo mundo e nem quero, certo? Agora, as afinidades vão acontecer também. Então, tem pessoas que não vão gostar do nosso estilo, tem pessoas que vão gostar do nosso estilo, tem pessoas que gostam da nossa pizza, tem pessoas que não gostam da pizza. E tá tudo bem. Agora, o que a gente não pode fechar, se resguardar por conta dessas pessoas que não gostam. Porque, no fundo, a gente sempre vai ter mais pessoas que estão com a gente do que o oposto disso, né? Ela foca muito no feedback negativo. Eu falei, caramba, a gente fez 100 pedidos hoje, 10 ou, vamos supor, 7, 8 pessoas elogiou, mandou mensagem, uma pessoa reclamou, para ela acabou. Já o dia já não foi produtivo. Eu falei, mas como é que pode? Tipo assim, Mira, deixa eu ajudar meu amigo Ricardo agora, Mira. Eu falei assim, mas caramba, a gente vendeu bem, não teve reclamação, só uma pessoa reclamou, aí para ela acabou. O dia não foi bom, e já começa a chorar, e já eu falei, meu Jesus. Você sabe o que é isso? Tem um lado, Ricardo, tem um lado bom, né? Tem um lado da afetividade. Não, tem um lado bom para ela. É a afetividade, isso incomoda ela, porque eu já tive alunos que isso pouco está se lixando. Ele muda nada a vida dele. E o duro que não era só uma com meio de 100 vendas, não, era várias reclamações no dia. A ponto de eu chegar e falar, amigo, você já visitou sua avaliação no Google? Você foi ver como é que está lá? E a pessoa faz de conta que, mas depois não faz nada por aquilo. Miriam, é o que eu falo, amiga. Você acha que as pessoas não vão lá te pisar, vão, tem gente que acorda virada, tem gente que não gosta de ver seu sucesso, tem gente de todo jeito, só que o que a gente tem que se apegar é no percentual. E lá sempre, vê que aquela crítica faz fundamento ou não tem fundamento. Primeira coisa, porque se tiver fundamento, ela foi tua amiga para te ajudar. Porque crítica construtiva, a gente vai lá e analisa aquilo com o maior carinho, não é, Ricardo? Sim. Agora, se não fizer sentido nenhum, filha, fala para ela, obrigada, não volte mais, porque você não é bem-vinda. Pensa, né? Só pensa. A gente já demitiu também. A gente já demitiu cliente, já bloqueou na perfeito, é isso aí. Tipo assim, você tem um foco, você quer entregar um produto de qualidade. Quando você vê que a reclamação é muito recorrente, então tem alguma coisa errada. Eu não compro 3 vezes em um lugar que toda vez que eu compro vem ruim ou vem alguma coisa. Eu não vou. Não te falei do caso da esfirra? Agora a pessoa compra de você toda semana, e toda semana uma reclamação, aí chega uma hora que você não aguenta, né? Aí você... Não. Certo, já que a gente não está no padrão para te agradar, então, faz favor, procura algum comércio no bairro que esteja, porque a gente não consegue. Nunca tá bom. Gente, é assim mesmo. A gente não tem como fazer um produto para cada cliente. A gente não personaliza a pizza nem si. A gente tem a nossa linha e o cliente compra o que a gente tem. Tá, eu quero ver se ele consegue isso em qualquer outro lugar. Não consegue, é impossível. Às vezes aqui tem cliente que fala, tira o milho da portuguesa e coloca bacon. Quer fazer umas troquinhas e não quer pagar pela troca, sabe? Eu falei, você vai lá no... mas eu tirei tal coisa, você não vai diminuir o valor? Eu falei, não vou diminuir. Você vai lá no McDonald's, você pede para tirar, né, o queijo, ele não vai diminuir o valor do sanduíche porque você pediu para tirar. No começo a gente ainda faz, porque no começo você está desesperado para ter cliente. Você ainda faz, mas você vai vendo que isso não te agrega em nada. Gente, o exemplo que vocês estão dando aqui, sabe essas coisas que às vezes a gente nem... Né, isso ajuda tantas pessoas a se ver.
Fala: "Pô, parece que tá falando da minha pizzaria". A gente no começo, se a gente não instituir o nosso escopo, se a gente não instituir as regras da nossa casa, o Sim, que pode, o que não pode, o que eu tolero, o que eu não tolero, o sim, que a gente começa a ceder tantas coisas que daqui a pouco, é como eu falo, eu dou um exemplo, daqui a pouco você está fazendo pizza de carne de jacaré. sim. Então a gente tem que ter o total consciência do que a gente quer, o planejamento do que a gente espera ser visto daqui 1 ano, 2 anos, aonde eu quero chegar, e ir atrás do foco do CMV, porque com o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, quanto ele menor estiver, maior é a possibilidade de lucro. Para quem tem uma pizzaria hoje e enfrenta os mesmos desafios que vocês enfrentaram e ainda, lógico, a vida de empresário é assim mesmo. Qual o conselho que vocês dariam para começar a movimentar essa transformação? Primeiramente, eu sei que você vai falar que é disciplina, né? Tem que ter Isso é na vida, né? Não é só no negócio. Isso, na verdade, é disciplina na vida. Se a pessoa levar isso para a vida, é igual um ditado que eu ouvi faz um tempinho que eu gostei muito. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, quer olha, dizer, se o cara não for disciplinado na vida dele, pode ter certeza que a empresa é a mesma coisa. Porque a empresa é o reflexo do dono, não adianta. Pode é ter só o 500, dono que vai fazer as coisas por ele mesmo, a empresa é dele, né? Quem pode mais ter vai poder 500, fazer? pode ter 500 donos de pizzaria. Os 500 donos fez curso com a mesma pessoa. Se você voltar lá depois de 1 ano, as 500 empresas não vai ser igual. Não adianta. Sempre uma vai para um lado, outra vai para o outro, umas vai crescer, outras não vai crescer. Então, quer dizer, tem Tem razão, muito olha só, você falou uma dono. coisa bem legal agora, você vai fazer um curso com o melhor dos Sim, melhor. pizzaiolos do mundo. Sim, Você vai voltar para ver a história deles, cada um vai estar num patamar com a mesma receita. sim, pode ter certeza, E o que vai porque diferenciar isso é a forma como você cria a sua gestão dentro da sua empresa. é muito também o foco no caminho, né? Foco. Vamos Com supor, certeza. ninguém agrada a todos os públicos. Já chegaram para a gente, por que vocês não fazem umas esfirras mais baratas? Eu falei assim, por que não? Porque não adianta, você vai comprometer sua produção, você vai ter 2 produções, você vai se enrolar, você não vai ter... Então, quer dizer, desde o começo foi isso. A gente passou outros perrengues? Passamos, muitos, muitos e muitos. Mas o nosso foco sempre foi esse. Então, quer dizer, demora? No nosso caso, está demorando muito, mas a gente está vendo o resultado. Então, a partir do momento que você começa a falar assim, não, eu quero atender o público X, você vai ter que se manter naquela linha, procurar o que aquele público gosta, o que ele gosta de comer, a qualidade que ele gosta de comer e focar naquilo. Porque não é impossível. O cara que trabalha certinho, corretinho, é impossível de dar errado. Eu acho que é a persistência, né, Também, nesse longo do caminho, né? Como eu falei no começo, a gente se sentia muito triste quando a pessoa olhava o cardápio e virava as costas, nem experimentava. E também, quando a gente montou o salão, e tinha um gatinho pingado dentro do salão, me sentia muito triste. E hoje ver, né, quase todo final de semana nosso salão cheio, e ver esse reconhecimento. A gente ficou 10 dias, 10 dias em janeiro fechado, e o pessoal falando, não, vocês não podem fechar, não sei o quê. Então, é muito gratificante, né? É isso que eu queria, antes de finalizar, é isso que eu queria, só para contextualizar, vocês conseguiram fechar para férias e conseguiram fechar, tudo bem que você não quis deixar aberto porque não confia, mas isso ainda vai acontecer. Mas que legal, você poderia ter tido 10 dias de lucro, mas aquela história do carro que a gente estava no começo falando, né. Mas foram em paz, foram descansar É, 11 dias? e a gente se programou o ano passado inteiro, a gente se programou para fechar. A gente fechou no ano retrasado, na loucura, assim, Foi mais todo mais assim, apertado. E depois do ano passado a gente falou: não, a gente vai se programar o ano inteiro para a gente fechar esses 10 dias. Eu posso dizer que o principal conselho depois da disciplina é que eles busquem por conhecimento, independente aonde for, porque o conhecimento gera transformação. Você concorda com isso? Vocês concordam? E a mentoria, eu acho que assim, a gente se identificou mais do que cursos, né? Porque a mentoria você tem esse papo, né? Você tem a visão de outros negócios, né? Você ter o acesso ao André, assim, né? Não é puxando o saco, né, André? Mas olha, a gente pode falar assim que não são pessoas que colocam lá para te atender, a Andréia. E qualquer dúvida ela está à disposição, ela sempre responde. E acho que assim foi um dos investimentos que realmente valeu mesmo a pena para a gente a mentoria.
Olha, gente, eu agradeço demais, sabe, olha, eu nem pedi nada, hein, gente, eu não estou pedindo, mas esse testemunho, esse depoimento que é muito bacana, né, uma das coisas que eu sempre ouço: "André, você é muito acessível", porque a gente busca ter um diferencial, você busca não ter um diferencial na sua pizzaria? Sim. Eu busco ter um diferencial na minha mentoria, nos meus cursos. "Ah, André, você é acessível", isso é tudo que a gente precisa, você estar ali na hora. Gente, se eu posso responder, eu estou ali, respondo mesmo, porque eu quero que vocês invistam em conhecimento e tenham amor ao patrimônio, então, salve seu dinheiro. Então, eu fiz isso de toda forma para estar perto das pessoas, seja através do meu livro, seja através de um curso mais básico, seja através da mentoria, não importa onde ela se encaixe, que ela se encaixe no conhecimento. Isso, para mim, faz toda a diferença, e aí é o meu propósito, o meu objetivo como mentora de restaurante. No mais, quando eu encontro pessoas como vocês, como o grupo que está lá, né, o nosso grupo dos mentorados que está ali, também se ajudam muito, isso é muito legal. Vocês são participativos naquele grupo, eu só tenho mais uma vez que agradecer. Mas não importa qual é o produto que vai estar acessível a você, mas busque por conhecimento, não é verdade? A consultoria, lógico, ela vai te dar um norte, ela vai te dar muito... Mas é o que eu falo, o conhecimento, se você não praticar, se você não colocar ele, é a mesma coisa que nada. É a mesma coisa que nada. É isso que eu falo. Eu falo pro meu sobrinho, eles têm 2 caminhos, gente, ou estuda, Sim, ou não vai dar, ou não vai dar nada, porque sim, você tem que ter conhecimento para saber aonde você quer chegar. isso. Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês, o meu muito obrigado, vocês sabem que pode contar comigo, a gente está ali sempre direto no grupo, e muito obrigado por participar desse 3º episódio de Pizzaria, trazendo vocês aqui, foi muito legal, muito obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade, Andréia. Valeu, obrigadão. Obrigado, a gente que agradece. Valeu, Ricardo, valeu.